De volta com o nosso Você Bonita, apresentei a vocês a endocrinologista a doutora Rosália Padovani, mais uma vez com a gente, bem-vinda. Para falar do Dia Mundial de Combate à Obesidade, dá uma olhadinha nesse VT. Dia 11 de outubro é Dia Mundial da Obesidade. A data foi instituída pela Organização Mundial da Saúde em 1997 e serve para conscientizar e prevenir contra esse problema, já que as previsões em relação à obesidade estão cada vez mais pessimistas e desanimadoras. Após 3 anos de estagnação, o índice de brasileiros obesos voltou a crescer no país e atingiu em 2018 o maior patamar dos últimos 13 anos. O alerta é do Vigitel, pesquisa do Ministério da Saúde que investiga hábitos de vida e fatores de risco de doenças crônicas. Os dados mostram que em 2018, 19,8% dos entrevistados estavam obesos. Embora já apresentasse aumento desde 2006, nos últimos 3 anos, esse índice estava estagnado em 18,9%. Agora voltou a crescer, aumentando a preocupação sobre o risco de doenças ligadas à obesidade, como hipertensão e diabetes. É importante esclarecer que a obesidade é uma doença e que exige prevenção. Ações para a melhora da qualidade de vida, como mudanças de hábitos alimentares e prática de atividades físicas, são em suma importância para diminuir esses índices. Falei que não estava tão simples assim. Doutora, eu vou já sortear a primeira pergunta. E aí você vai colocando o que você quiser, fique à vontade do seu ponto de vista, como vocês médicos estão unidos para a gente conseguir superar essas notícias que vocês viram aí. Olha lá. Olha, eu não sabia, tá? Eu misturei e foi direto, né? Por que a obesidade não para de crescer? Bem-vinda. Olha, realmente isso é um dado impressionante, né? A gente fica muito preocupado com o aumento da incidência da obesidade, não só no nosso país, no Brasil, como no mundo todo. E isso vem acontecendo não só nos adultos, mas também nas crianças. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, 50% dos adultos têm sobrepeso ou obesidade e 15% das crianças. Então, isso vem acontecendo por conta da melhora das condições tecnológicas. Enfim, as crianças passaram a ter mais acesso a iPad, iPhone, etc. Então, as crianças estão cada vez mais sedentárias. Os adultos estão cada vez mais sedentários e também por conta da urbanização agrícola. Né? Isso faz com que o acesso também aos produtos industrializados fique cada vez mais fácil. O consumo de alimentos, gorduras saturadas, gorduras hidrogenadas, açúcar seja cada vez maior. Então, péssimos hábitos alimentares e tudo isso contribuindo para o aumento descontrolado da obesidade em todo o mundo. Isso é muito importante por conta das consequências que isso pode levar, né, Carol? Que a gente vai falar de algumas doenças e já tem uma mesa ali, tá? Com prato, com dicas, que vai ser bacana. Segura que vai ser bacana, porque a gente vai falar das crianças também. Eu vou sortear já a próxima, até para que a gente consiga colocar bastante dessas questões aqui no ar ao vivo. E já tem perguntinhas do público, claro. Vamos lá. Aí, já começamos com elas que sofrem muito, né? E no futuro serão adultos obesos. O que a obesidade interfere na vida da criança a longo prazo? Pois isso que a gente estava falando, né? Então a obesidade ela está aumentando, principalmente nas crianças, e isso a longo prazo é muito importante, a começar do bullying, né? Então a obesidade na infância ela é uma causa de bullying, as crianças acabam sofrendo bullying, e isso acarreta impactos do ponto de vista comportamental, psicológico para o futuro. Sem contar o aumento de risco de doenças cardiovasculares. Então, não é só naquele momento. Então, é uma coisa que eu sempre digo que ela é uma doença traiçoeira, porque ela não vai
acometer a criança naquele momento, naquela idade. É um problema que vai levar a consequências futuras. Então, muitas vezes a gente não dá tanta importância, porque só mais para frente eu resolvo. Não é assim. O problema já começa na barriga da mãe. Então, a mãe ela vai ter grande impacto na saúde dessa criança e a infância ela é crucial para o desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares que vão impactar no futuro desse indivíduo. Então, é muito importante os cuidados, principalmente nessa faixa até os 7, 9 anos de idade, Carol. E o que eu acho que vale lembrar e virar uma reflexão e uma discussão, a gente tem acompanhado aí notícias trágicas, tristes e absurdas ligadas às crianças, né? Enfim, de mortes, né? Por conta do bullying, né? Da questão do bullying, dessa baixa da autoestima, que muitas vezes está relacionado com a questão da obesidade. E outras, gente, está relacionado também, que você falou do contato das crianças com a tecnologia. Os pais estão tão estressados, a sociedade está tão doente como um todo. Não é assim, ninguém está livre, não como é que eu vou colocar isso aqui de uma forma responsável nas minhas palavras. Fato é que os problemas acabam ficando enormes e a saída de muitas famílias e muitos pais é falar, olha, essa criança agora, não tenho como levá-la para fazer uma atividade física, porque eu acabei de chegar para trabalhar, eu não tenho o que comer, eu não vou fazer, eu vou ligar, eu vou pedir, porque não vai dar tempo. Toma o celular, porque eu estou muito cansada, estressada, eu não estou conseguindo falar com você agora. Eu resumi uma cena de quantas famílias. E ninguém está livre disso, né, doutores? Também tem criança e tudo. E é um todo, é uma reflexão que eu acho que a gente tem que propor aqui. Aí quando você liga para pedir a comida, vai ter muita coisa que é muito legal, vai ter muita coisa que não é. Fato é que a gente se distanciou do fogão também. Certo? Com certeza, uma coisa levando a outra, né, Carol? E aí, gente, por isso que é legal a gente discutir. Porque é isso que ensina as pessoas a pensar e falar, hoje eu vou tentar fazer diferente. Certo? Eu vou colocar perguntinha do público que já tem para você. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Cris. Um beijo para você. Meu filho de 10 anos está com mais de 90 quilos e não aceita ajuda. O que fazer? Preciso de uma orientação. Doutora, por onde a gente começa? Bom, Cris, obrigada pela pergunta. Eu acho que o importante é conversar com a criança como a gente conversa com o adulto. Hoje em dia as crianças elas estão cada vez mais amadurecendo mais cedo e quando a gente conversa e explica realmente a situação, eles conseguem entender, né? Então é importante abordar a obesidade, nesse caso, não do ponto de vista estético, mas em relação a uma doença, um problema que é crônico, que vai levar a consequências por toda a vida, né, do seu filho, e ele tem que entender que isso já pode estar causando problemas hoje para ele. Então, a começar, eu acho que uma avaliação médica ela é fundamental, né, um endócrino, talvez abordar o lado comportamental, algum probleminha aí, algum componente psicológico que possa estar aí justificando todo esse ganho de peso, uma ansiedade, às vezes uma compulsão pode estar por trás de tudo isso. A gente sempre explica que o tratamento da obesidade ele deve ser multidisciplinar. Então, vários profissionais ajudando ele a resolução do problema. Mas eu imagino que se ele fizer uma boa avaliação médica e já realizar alguns exames, algo aí já vai estar errado, né? Já vai estar alterado, uma glicemia alterada, um colesterol alto, um ultrassom mostrando certamente uma esteatose hepática, né? Então, explicar que a esteatose hepática a longo prazo pode levar a uma cirrose, né? Que a gente chama de NASH, que é aquela cirrose não alcoólica provocada pela fibrose, por consequência do acúmulo de gordura no fígado. Então, explicar tudo isso para a criança é importante e é fundamental para que eles consigam entender e mudar os hábitos. E aí sim o apoio familiar, que ele é fundamental também nesse E pedir caso. uma ajuda, às vezes, você acha, para parte pedagógica da escola? Eu acho que conversar, tudo. sentar com quem está cuidando ali daquela criança quando ele não está em casa, que é a escola, né? Com certeza. A gente precisa desses braços, né? É uma corrente mesmo. Com certeza. Eu acho que, assim, todos, né, podem cooperar nessas situações. A família, a escola, os profissionais, enfim. E é necessário. O tratamento tem que ser multidisciplinar, porque normalmente são várias causas envolvidas, né?
Vamos aproveitar então para a gente não perder o gancho dessa questão infantil. Cis, quer contar? Pode, né, Glaucia? Simone está aqui, acabou de relatar. Venha cá, minha amiga, bem-vinda. Vem cá, maravilhosa. Não, quer sentar aqui? Senta aqui. Não, fica aqui, eu fico com você rapidinho. A minha dúvida é a seguinte, porque a gente, muitas crianças então não aceitam ajuda. Cada um vai ter o seu motivo e a sua história familiar, mas no seu caso, o que aconteceu? O que era o pontual? Então, no meu caso, com 10 meses de vida, eu já pesava 20 quilos. Com 10 meses de vida. Então, isso por uma série de fatores culturais, porque eu já tenho 40 anos, então há 40 anos atrás isso era diferente, a alimentação era diferente, a consciência dos pais também, acesso à informação era tudo diferente. Então, o que acontece? Eu acredito que no decorrer da minha infância foi difícil eu conseguir lidar com essa questão do peso e até hoje eu vivo numa situação assim que a Carol me conhece, né? Nessa mas balança você se aqui. cuida. Sim, mas a consciência. Mas acima de tudo, hoje, com uma filha de 4 anos, o meu medo é muito maior da obesidade. No entanto, que graças a Deus ela é uma criança que não gosta de doce, não gosta de coisas, de carboidratos de baixa, simples, exatamente. E isso é uma coisa dela. Eu acho que por conta da minha gestação. Eu fiquei com tanto medo dessa questão da gestação estar influindo, ser influência na questão da alimentação dela, que o meu obstetra falava assim, Simone, tudo que você comer é o que a sua filha vai gostar de comer. Então, era fruta, legumes, verduras, e é o que ela ama hoje. E deu certo. E deu certo. Então, hoje, Carol, para você ter uma ideia, eu com 10 meses pesava 20 quilos. Ela hoje, com 4 anos, pesa 20 quilos e 900. Então, isso para mim é um prêmio que eu ganhei, sabe, doutora? Porque é uma preocupação, né? Então, eu cuido dela como talvez a minha mãe, por falta de informação, não por falta de amor, mas por falta de informação não conseguiu fazer. Então, esse é o meu relato. Você Mães, é maravilhosa. cuidem dos seus bebês, cuidem das suas crianças, porque isso, na vida adulta, é muito difícil controlar depois. Esse é o meu relato. Agora eu saio de fininho agora. Um beijo. Obrigada. Muito maravilhoso. Pergunta do público. Pergunta do público já, a gente vai para o envelope. Joana, obrigada, um beijo. Quando falamos de obesidade, quais são os principais alimentos que devemos eliminar das nossas vidas? É agora o momento, doutora? É agora. É agora. Agora, olha, infelizmente, meu marido, ele sempre fala, você tá comendo, tá gostando, tá engordando. E o pior é que é verdade, né? Os doces, os produtos industrializados, ricos em gorduras hidrogenadas, saturadas. Então, todos esses alimentos, eles podem acarretar problemas, não só obesidade, mas aumento de colesterol, alteração da glicemia. Então, a gente sempre foca, né, estimula os pacientes para que eles tenham uma reeducação alimentar, para que eles passem a comer mais folhas, mais legumes, mais frutas, produtos integrais, por exemplo, o pão integral é melhor do que o pão simples, né, a farinha branca. Então, eu acho que tudo isso, né, junto, vai fazer com que a pessoa consiga se alimentar melhor e, consequentemente, não vai ter problemas com peso. E não esquecendo aí da atividade física, que ela é fundamental. Né, doutora, você acha que muitas vezes aí a gente está mostrando um prato de comida saudável, que é comida, né? E já vamos falar um pouquinho das trocas, mas você acha que também existe uma questão, ainda dentro do primeiro assunto que eu comentei, da falta de tempo que os pais têm, porque de fato a gente, né, o dia a dia ali é duro, é difícil de trabalho, né, para conseguir oferecer uma qualidade de vida digna e tudo mais, que a gente sabe os problemas que a gente enfrenta nesse país e tal, daquela questão de, então, coitada, eu não dei muita atenção, eu vou dar um doce. Eu não sei o que, ai, tadinho, vou dar um doce. Toma o doce, porque daí ele é uma recompensa de alguma coisa que estava faltando. Com certeza, isso a gente vê muito, né? Às vezes a gente se pega fazendo coisas desse tipo, a gente tem que tentar evitar, né? E ao contrário disso, estimular o consumo de coisas que não são tão gostosas, mas que a gente tem que arrumar um jeito de incentivar. Então, eu sempre, no consultório, muitas pessoas perguntam, doutora, eu sei que o meu filho tem que comer verdura, ele tem que comer fruta, mas ele não come, né? Então, e é exatamente nisso que a gente tem que trabalhar.
Então, talvez montar um prato colorido, colocar, fazer a gente tem formas, né, que a gente pode utilizar para cortar os alimentos, para colocar aquilo, porque o visual ele é muito importante para a criança. Se a criança achar aquilo bonito, ela vai querer experimentar. E às vezes é uma questão de experimentar. Então, quando você coloca um prato cheio de folhas verdes e fala, olha, você tem que comer isso, ele não vai comer, né? Mas quem sabe, se você fizer um desenho, colocar um milhozinho, simular um palhacinho, enfim, ele vai ter interesse por aquilo. Então, o visual, nesse momento, ele conta muito. Então, a gente trouxe até algumas ideias de lanche, porque na hora de fazer o lanche, aquela correria, né? Você chegou tarde em casa, no dia seguinte você vai sair cedo de casa, tem que mandar, muitas mães têm que mandar o lanche para a escola. E, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí pega um suquinho artificial, pega um bolinho, né? E pronto, manda isso e resolve o problema. Então, isso acontece com todo mundo, né? Eu, às vezes, me pego e falo, meu Deus, o que eu vou mandar de lanche para minha filha que seja uma coisa, algo saudável, né? Então, isso é importante que a gente pense isso, talvez criando uma rotina com alimentos integrais, tendo opção em casa. Uma opção é a criança ter uma lancheirinha térmica, onde ela possa levar um suco, onde ela possa levar uma fruta e a fruta não vai ficar ruim, porque também mandar um suco que depois vai ficar quente, a criança não vai querer tomar, né? É verdade. Então, tudo isso eu acho que vale na preparação para estimular a criança a consumir aquilo que é saudável. Deu exemplo também, né? As crianças são bem inteligentes, se a gente não fizer, bem difícil que elas façam, né? Vendo os pais fazerem outras coisas que até aquele momento são referências, certo? Vamos ouvir então essa sonora depoimento aí de uma mãe. Olha lá. Bom dia, meu nome é Helena, eu tenho uma filha que se chama Nádia, ela tem 11 anos. E a pediatra dela, há 2 meses atrás, disse que ela estava um pouco acima do peso. Foi aí que eu comecei a mudar a alimentação dela e comecei no dia a dia, pôr mais coisas de verdura, legumes, saladas, porque ela não tinha costume de comer. E agora não, ela está comendo mais coisas saudáveis e também está fazendo esporte, está fazendo aula de natação e capoeira. E isso ajudou muito, porque ela já mudou muito e já conseguiu perder peso. Para ela foi ótimo. Um beijo, obrigada e parabéns. Estamos aqui na torcida, conte com a gente sempre. Só pegar as minhas fichas, que a doutora está me esperando na mesa, porque nós vamos mostrar algumas coisas aqui da parte da alimentação. E o negócio que você falou da atividade física, doutora, de incentivar a prática, gente, é fundamental, né? Puxa vida, às vezes os pais estão tão preocupados com as notas boas, né? Ser melhor aluno da classe, tirar notas incríveis. E aí, algo que o nosso corpo foi feito, né? Para praticar, que é essa ação, que é gastar as calorias com os simples movimentos do dia, né? Que não ficar só sentado, deitado ou ali no... A gente não faz. Entendeu? Então, tem que colocar na balança. É o meu ver, né? Com certeza, Carol. Até os 7 anos de idade, é interessante que a criança, ela gaste em torno de 2.000 calorias, né, por semana. Isso implica uma prática de atividade física de mais ou menos 2 horas por dia. Tá. Né? Então, isso tem que ser incentivado. Porque hoje em dia as crianças não brincam mais de amarelinha, mãe da rua, esconde-esconde, pega-pega, né? A maioria das brincadeiras são em casa, sempre com iPad, iPhone ou assistindo uma televisão. Então, você tem que incentivar de outra forma, né? Incentivando um joguinho de futebol, enfim, alguma coisa que ela possa gastar, né? Gastar caloria. Muito Vamos lá, bem. o que você quer contar? Aqui a gente trouxe algumas opções de lanchinho, porque eu acho que é muito importante que os pais, eles tenham ideias do que preparar para os filhos quando eles têm que arrumar a lancheirinha para ir para a escola. Então, são trocas simples, mas que trazem muito resultado. Por exemplo, um refrigerante de garrafinha, um suco artificial. É simples, você compra uma garrafinha térmica e pode preparar um suco feito em casa. Né? Hoje em dia a gente tem as lancheiras que até você pode colocar um gelinho e isso mantém a temperatura, mantém o suco geladinho para que ele possa comer na hora do lanche. É mais rico em vitamina, é natural e a criança ela vai estar tendo um alimento saudável para ela consumir na hora do lanche.
Muito bom. A mesma coisa aqui, pão de queijo é o terror, né? Todo mundo apela para o pão de queijo. Em todos os lugares tem um pãozinho de queijo. É muito melhor se você puder trocar o pão de queijo por um pãozinho integral, que além de tudo contém fibras, que vai ajudar no intestino, que vai diminuir a absorção de gordura. Assim, mas meu filho gosta de pãozinho francês. Então vamos tentar um pãozinho francês integral, né? Um queijinho branco. Então acho que são opções simples que você pode estar fazendo e colocando na lancheira. E aqui, Carol, o mais absurdo de todos, né? A diferença que a gente pode ver são coloridos, né? Mas aqui, um pratinho onde você tem balas, né? Você tem essas gominhas cheias de açúcar que vão levar à formação de gordura, né? São gorduras ruins, gordura hidrogenada, conforme eu falei, que são péssimas, aumenta o colesterol ruim, abaixa o colesterol bom, aumenta o risco de diabetes. E você pode trocar por algo assim, né? Tão colorido, não sei se vocês estão vendo, aqui. Mas você pode fazer umas forminhas. Bonitinho do Mickey. É muito fácil de fazer, você corta a maçã, coloca a forminha, então, e você fazendo assim, a criança ela vai ter um incentivo de comer. Então, os amiguinhos vão achar interessante, ela vai querer comer e ela vai experimentar. Então, o morango, a banana, qualquer tipo de fruta. O ideal é que a lancheira tenha uma fruta que tem fibras, é nutritivo, uma gordura, então pode colocar um queijo, até mesmo um polenguinho pode ser uma opção, um queijo branco, o pão com queijo e um suco. Então, com isso, você consegue fazer com que a criança possa ir para a escola, esteja bem alimentada, com coisas saudáveis e, de certa forma, simples para você preparar em casa. E assim, né, gente, para fechar, porque a gente está falando aqui de obesidade tanto em crianças, que é seríssimo, gravíssimo, quanto nos adultos. Porque os adultos também têm que criar vergonha. Com certeza, né, doutora? Conforme você falou, nós somos os exemplos. Não é, tem que, poxa vida, claro que não é fácil, é sacrifício para todo mundo, mas quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil? Quem disse que tem que ser fácil? Não, a gente está aqui para amadurecer e para também se relacionar com tudo isso de uma forma inteligente, saudável e crescer com as mudanças e os bons hábitos. Não é? Nem tudo é fácil, concordam comigo? Então, eu acho que fica uma reflexão mesmo da gente levar mais qualidade de vida, mais saúde com o que nós temos nesse país tropical lindo que é comida. Quem quiser saber mais do trabalho da doutora Rosália Padovani, tem o site rosaliapadovani.com.br lá no seu Insta, @tem doutora o seu? Tem. Tem o doutor abreviado, Rosália Padovani, tudo junto, nosso endocrinologista. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, @Carol_Minuto. Um beijo pra vocês e até amanhã. Obrigada, meninos. Arrasou, doutora. Obrigada, viu? Obrigada a você.